Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui todos os dias comigo. Eu adoro, gente, adoro gravar pra vocês, adoro receber as histórias de vocês, adoro ler pra vocês. Então, se você também gosta disso, já deixa o seu joinha aqui pro canal. Para o YouTube entender, já expliquei a vocês que esse vídeo é relevante, mandar esse vídeo para as outras pessoas e mais pessoas mandarem histórias fantásticas aqui pra gente. Olha, eu confesso a vocês que eu achei que eu já tinha visto de tudo nessa vida. Mas o meu canal, né, gente, ele me surpreende. E surpreende vocês também, porque eu sei disso. Porque quando a gente acha que já viu tudo, queridas, é sinal, queridos e queridas, é sinal que a gente não viu nada ainda. E eu sou a prova viva disso. E o canal também. Bom, quer mandar sua história? O e-mail está passando aí na sua telinha. Deixa o seu joinha, se inscreve já no nosso canal. Se você gosta de história menor, histórias mais rápidas, tem o canal Mundo da Dani, que lá são situações que as Alices estão passando. Então elas não mandam uma história de vida, mas mandam situações. E ó, é cada bomba, gente. Eita! O canal é tiro, porrada e bomba. É cada coisa. Então, já se inscreve no canal Mundo da Dani. Os links estão todos aqui embaixo. Já me segue no Instagram, @DaniDelanos, tá bom? E bora lá pro nosso vídeo de hoje. Dani, sou mais uma Alice que ama você e o seu canal. Te acompanho há muito tempo. Desde que eu conheci, nunca mais parei de assistir os vídeos. Eu confesso, Dani, que já faz algum tempo que eu queria escrever minha história. Mas por alguns motivos eu acabava adiando essa minha decisão de mandar a história para você. Em primeiro lugar, é porque eu sempre tive receio da enxurrada de críticas que eu posso receber. Até porque minha história tem a ver com uma situação que não é nada convencional. E em segundo lugar, porque eu nunca me achei uma pessoa boa para escrever. Porém, a vontade de compartilhar com você e as Alices a minha história pesou mais alto. Então eu tomei a decisão de escrever minha história. Mesmo com receio de ser esculhambada por boa parte das suas seguidoras, eu vou escrever. Eu tenho 24 anos, nasci numa família complicada. Tanto a minha mãe quanto meu pai são pessoas de temperamentos complicadíssimos. Eles foram casados por vários anos. Porém, quando eu estava com 11, meus pais se separaram e eu fui obrigada a morar com a minha mãe. Quando eu digo obrigada, é porque meu pai acabou se envolvendo com outra mulher e praticamente virou as costas para toda a família. Essa mulher na qual meu pai foi viver sempre deixou claro que ela não aceitava os filhos dele do primeiro casamento. E como ela era dona da casa, meu pai estava perdidamente apaixonado por ela, meu pai acabou acatando tudo que ela falava e ela praticamente mandava nele. Bom, é complicado, né, Dani? A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de temperamento mais complicado ainda. A gente nunca sabia ao certo como ela ia se comportar a cada dia. Tinha dias que ela acordava um amor de pessoa e tinha dias que ela acordava com o inimigo no corpo. Ela batia em mim, na minha irmã, sem nenhum motivo. Por conta desse jeito da minha mãe, a gente nunca teve uma relação boa. Eu sempre tive um pé atrás com ela, pois eu não sabia como ela ia se comportar ou como ela ia agir a cada amanhecer. Na verdade, tinha dias que ela até acordava um amor de pessoa, só que do nada ela se transformava e começava a xingar a gente de vários nomes ruins dentro de casa. Ela inventava inúmeros motivos para descontar o mau humor dela em mim e na minha irmã. Por causa dessas atitudes da minha mãe, eu sempre fui uma pessoa muito repreendida e sempre tive receio de me posicionar, pois eu tinha medo de me posicionar em determinadas situações, pois do nada a minha mãe podia surtar e me castigar. Por causa dessas atitudes da minha mãe, eu não tinha coragem de receber nenhuma amiga em casa. Tinha situações que algumas amigas minhas iam lá em casa e do nada minha mãe começava a implicar comigo. Ela me humilhava na frente das meninas, então eu morria de vergonha de chamar elas para brincar na minha casa. De acordo com o que eu fui crescendo, eu fui sentindo cada vez mais vergonha. Então ela foi crescendo e cada vez ela foi sentindo mais vergonha de toda essa situação aí, que era um constrangimento para ela. Até que isso se tornou um trauma para mim. Acabei definitivamente parando de chamar minhas amigas da infância para ir
em casa. Isso me marcou muito, Dani, pois eu sempre ficava muito contente quando eu ia na casa de uma amiga e a mãe dela me recebia com um bolo e um sorriso. Já na minha casa era uma incógnita. Às vezes minha mãe recebia minhas amigas bem, porém tinha outras vezes que minha mãe começava a gritar comigo na frente da minha amiga. Ela dizia que não queria ninguém dentro da nossa casa e que era para eu mandar a pessoa embora. Gente, na frente da menina, a mãe dela falava isso. Só de lembrar dessas passagens que aconteciam na minha infância, eu chego até a suar frio. Esse é um trauma que eu acho que eu jamais vou esquecer. Dani, já com meu pai a situação era ainda pior. Mesmo meu pai trabalhando todos os dias, a minha mãe sempre foi uma pessoa insatisfeita. Ela nunca deu verdadeiro valor a meu pai. E todos os dias que meu pai chegava cansado do trabalho, minha mãe arrumava um jeito de criar uma confusão dentro da nossa casa. Só era meu pai pisar dentro de casa que minha mãe começava a reclamar de algumas coisas. Meu pai até que tentava de todas as formas evitar uma confusão. Só que minha mãe tinha o dom de tirar meu pai do sério. Então era raro um dia que a gente ia dormir sem acontecer um arranca-rabo entre minha mãe e meu pai. Quando chegava nos finais de semana, meu pai estava dentro de casa e minha mãe perturbava tanto ele que ele acabava saindo e só chegava no final do dia. Por conta disso, eu e minha irmã ficávamos num fogo cruzado entre minha mãe e meu pai. Só que diferentemente de mim, minha irmã ela é mais velha, ela se posicionava, ela se queixava das brigas. Mas mesmo ela se posicionando, era tudo em vão. Minha mãe não parava de perturbar um minuto sequer. Ela não conseguia sossegar enquanto ela não arrumava uma confusão dentro de casa. Com certeza minha mãe é uma pessoa bipolar, porém ela nunca teve o cuidado de tratar essa bipolaridade dela. Como eu já disse acima, quando eu tinha 11 anos, minha irmã tinha 15. Meu pai então largou minha mãe. Na verdade, ele acabou se envolvendo com uma outra mulher e essa mulher se tornou amante do meu pai por alguns anos. Eu tenho pra mim, Dani, que meu pai não tinha vontade de abandonar nossa família. Só que a situação lá em casa era realmente insustentável. Meu pai acabou não aguentando e resolveu ir morar com essa mulher. Só que essa mulher também é uma pessoa muito estranha. Ela acabou conseguindo afastar meu pai da gente, pois eu acho que ela sempre teve medo que a gente, como filha, conseguisse convencer meu pai a voltar para minha mãe. E isso não deixa de ser um pouco de verdade, pois quando meu pai saiu de casa, minha mãe ficou ainda mais descontrolada. Todas as vezes que eu e minha irmã saíamos com meu pai, a gente pedia para ele voltar, pois a gente estava sofrendo muito com a ausência dele e com as loucuras da minha mãe. Mas mesmo assim, meu pai optou em continuar com a outra mulher. Bom, depois de algum tempo que meu pai saiu de casa, minha mãe começou a sair com muita frequência. Nessas saídas, ela começou a arrumar vários tipos de namorado. Se não bastasse ela arrumar vários namorados, ela ainda levava todos eles para dentro de casa. Tinha namorado de tudo quanto é tipo, gente. Ela parecia com o namorado que ela conhecia na igreja, pois teve uma época que ela começou a frequentar a igreja evangélica. Mas tinha uma época também que ela arrumou uns cachaceiros, pois assim como o humor dela oscilava, ela também oscilava em relação aos lugares que ela frequentava. Quando a gente achava que ela estava firme na igreja, ela simplesmente abandonava e começava a frequentar uns botecos. Mas, gente, boteco fim de linha. E de lá, arrumava uns homens estranhos e do nada colocava eles dentro de casa. Era cada homem que eu sentia medo de algum deles. Eu tinha medo deles fazerem uma maldade com a gente. E mesmo que a gente pedisse a nossa mãe para parar de levar eles para dentro de casa, ela continuava levando. Quando minha irmã completou 19 anos, ela foi outra que não aguentou conviver com minha mãe e também resolveu sair de casa. Foi dividir apartamento com uma amiga. Nessa época, ela tinha arrumado seu primeiro emprego. Praticamente quando ela recebeu o primeiro salário, ela saiu de casa. Quando isso aconteceu, eu fiquei totalmente perdida. Imagina, né? Pois a minha irmã sempre foi minha melhor companhia. Só que minha irmã deixou claro pra mim que na primeira oportunidade que ela tivesse, ela me levaria para morar com ela. Só que até isso se concretizasse, né, Dani? Se passaram 3 anos. Nesses quase 3 anos eu fiquei com a minha mãe. Dani, eu passei por cada situação. Minha mãe entrou numa rotina que ela bebia praticamente todos os dias. Por diversas vezes ela chegava em casa embriagada. O dinheiro que meu pai mandava para minha mãe, ela gastava praticamente em bebida. Então eu cheguei a passar por situações que eu não tinha o básico nem para comer. Além disso, minha mãe fazia várias contas em bares e sempre tinha alguém na porta de casa cobrando. Minha mãe sempre tinha alguém na porta de casa cobrando, né? A mãe dela.
E isso deixava ela muito constrangida, principalmente perante os vizinhos. Por sorte, a maioria deles sabia que minha mãe não batia bem da cabeça. Depois de algum tempo, minha mãe começou a enxergar que a bebida estava acabando com a vida dela. Então ela começou a procurar ajuda médica e conseguiu reduzir o álcool. Nesse período também ela conheceu o João e começou a namorar sério com ele. E colocou esse cara para morar dentro de casa. Só que como a minha mãe sempre foi desequilibrada, ela não demorou muito para começar a arrumar confusão com o João também. E novamente presenciei as mesmas brigas que eu presenciava entre ela e meu pai. Eita ferro. Foi aí que eu decidi que eu não ia suportar mais passar por isso tudo. Resolvi sair de casa e fui morar com uma tia, que é a irmã do meu pai. Ela mora no Nordeste. Só que mesmo eu não aguentando mais conviver com as brigas da minha mãe e de João, não era aquilo que eu queria. Meu coração não estava 100% tranquilo de trocar de estado, de morar de favor na casa dos outros. Foi então que minha irmã me chamou para morar com ela e com a amiga dela. Nessa época eu comecei a fazer um monte de bicos para conseguir arrumar um dinheiro. Eu entregava panfletos em lojas, em residências, rua. Trabalhava como recepcionista em eventos, trabalhei como embaladora de supermercado. Enfim, eu me virava para conseguir dinheiro para ajudar a minha irmã. Pois nessa época eu já tinha completado 18 anos. Meu pai já não me dava mais pensão. Infelizmente, depois que meu pai foi morar com essa mulher, ele deixou muito a desejar. Ele praticamente virou as costas pra gente. Depois de um tempo fazendo esses bicos, eu consegui arrumar um emprego no mesmo shopping que a minha irmã trabalhava. Então comecei a trabalhar numa loja de calçados, tinha um salário fixo e mais comissão de vendas. E fiquei com uma certa tranquilidade financeira. Foi nesse shopping também que eu conheci Arthur. Nessa época ele trabalhava como garçom em um restaurante bem famoso do shopping. Como a gente sempre pegava ônibus no mesmo ponto, começamos a ficar amigos um do outro. Com pouco tempo a amizade começou a crescer e namoramos. Começamos a nos dar muito bem. Assim como eu, o Arthur também teve uma infância e uma adolescência fora da normalidade. Os pais de Arthur se separaram quando ele tinha 5 anos de idade. Segundo ele, os pais sempre tiveram uma boa convivência, só que a mãe dele, a Mônica, descobriu que o pai de Arthur tinha um caso com a vizinha, que era uma das melhores amigas dela. Eita, só babado, né? E assim que ela descobriu a traição, o próprio pai de Arthur pediu o divórcio e foi morar com a vizinha. Quando isso aconteceu, a mãe de Arthur chegou a entrar em depressão. Ela se sentiu duplamente traída. Depois de um tempo sem se relacionar com ninguém, mesmo ela sendo muito nova, pois ela teve Arthur com 16 anos, ela começou a se relacionar escondido com uma mulher. Quando Arthur tinha 15, a mãe dele assumiu para ele e para o restante da família que estava namorando uma mulher. Isso foi um escândalo para a família de Arthur, pois os avós de Arthur sempre foram pessoas bem conservadoras. Eles acabaram se afastando de Mônica e de Arthur. Eles tinham vergonha da filha deles estar namorando com outra mulher. Além da discriminação que a mãe de Arthur sofria da própria família, ele também sofria discriminação dos amigos, pois, segundo ele me contou, algumas vezes ele foi alvo de piadas discriminatórias de alguns amigos dele, que sempre falavam gracinhas, chamando a mãe dele de sapatão. Voltando ao meu relacionamento com o Arthur, assim que a gente começou a ficar, comecei a dormir com frequência na casa dele. Arthur morava sozinho num apartamento que ele tinha comprado, financiado com subsídio do governo. Esqueci de mencionar que a família de Arthur é do interior, e Arthur tinha vindo sozinho para a capital com a cara e a coragem. Um dos motivos que fez ele vir para cá, foi ele não se sentir à vontade morando com a mãe dele e com a outra mulher no mesmo apartamento, mesmo ele tendo apoiado a mãe dele quando ela assumiu o relacionamento com essa mulher. Dani, como eu comecei a dormir na casa de Arthur com frequência, ele resolveu me chamar para ir morar com ele. Então combinamos que a grana que eu gastava ajudando a minha irmã, eu ajudaria nas despesas da casa dele. Quando eu tomei essa decisão, minha irmã não ficou satisfeita não, pois ela achou que eu estava me precipitando em morar com uma pessoa que eu tinha mal conhecido. Só que desde que eu e Arthur nos conhecemos, a gente começou a ter uma sintonia muito grande. Ele desde o início me tratou com muito respeito e muito carinho, e eu sempre me senti muito acolhida por ele. Mesmo a minha irmã sendo uma pessoa maravilhosa, eu não conseguia me sentir totalmente à vontade na casa dela.
Até porque eu não ajudava no aluguel, eu só pagava algumas contas, então no fundo eu achava que eu estava lá de favor. Além disso, eu não tinha meu próprio canto, pois sempre que minha irmã levava o namorado para lá, eu dormia no sofá da sala. Isso me deixava menos à vontade ainda. Já na casa de Arthur, desde o início foi diferente. Mesmo o apartamento dele sendo um apartamento pequeno, eu me sentia à vontade, pois logo a gente começou a morar juntos, a gente começou a ter uma relação de marido e mulher. Trabalhávamos no mesmo shopping, no mesmo horário, acordávamos juntos, saímos para pedalar na praia de manhã, tomávamos café, depois íamos almoçar e íamos juntos para o trabalho. No início a gente ia junto de ônibus, mas depois de um tempo eu estava dividindo algumas contas com ele, sobrou uma graninha e ele comprou uma moto. Então a gente ia e voltava de moto. A nossa relação era muito legal. Além de a gente estar numa relação de marido e mulher, que era uma novidade para mim, a gente se gostava muito. Dani, quando a gente estava prestes a completar 4 anos de namoro, estávamos pensando em oficializar a relação, Arthur perdeu o emprego. Isso foi um baque para ele. Nesse dia ele teve uma discussão banal com o chefe e o chefe acabou demitindo ele. Quando isso aconteceu, ele ficou muito triste e preocupado. Arthur sempre foi um cara responsável e muito correto com as contas dele. Como ele pagava o financiamento desse apartamento, ele ficou apavorado, pois mesmo eu tirando uma graninha razoável que eu recebia, não dava para arcar com todas as despesas. Nesse meio tempo também, a mãe dele se separou da mulher da qual ela vivia e demonstrou interesse em vir morar com ele. Só que como ele tinha acabado de perder o emprego, ele achou que não era o momento para ela vir. Só que um tempo depois, um amigo dele, que mora em Portugal e que já tinha trabalhado com ele nesse restaurante, chamou ele para ir para Portugal, pois ele estava trabalhando no restaurante e esse restaurante ia abrir um outro estabelecimento. Ele convenceu Arthur que conseguiria tirar uma grana legal lá. Foi então que Arthur conversou comigo e disse que queria ir para Portugal. Quando ele me disse isso, eu fiquei meio sem chão. A primeira coisa que eu pensei foi que eu teria que arrumar um lugar para morar, pois eu achei que Arthur fosse querer alugar um apartamento para ele usar o dinheiro do aluguel para pagar as prestações. Mas na mesma hora ele me tranquilizou e disse que ele jamais ia me deixar desamparada, que ele tinha pensado em chamar a mãe dele para morar comigo, já que ela estava querendo vir para cá e que a mãe dele iria assumir as prestações do aluguel até se estabilizar. A primeira coisa que ele ia fazer era me levar para lá. Quando ele se estabilizasse, ele ia me levar para lá para ficar com ele. Quem sabe a gente não se casaria na Europa. Falei com ele que eu não tinha nenhuma objeção dele para Portugal, que ele estava certo em pensar no futuro dele, que se o coração dele estava pedindo para ele ir, que ele fosse. Mas que como eu não conhecia a mãe dele pessoalmente, eu só conhecia por telefone, por videochamada, eu não sabia como seria a minha convivência com a mãe dele. Mas ele me garantiu que ela iria me dar super bem com ela. Só que eu nem imaginava que a gente ia se dar tão bem como a gente se deu. Depois de tudo organizado, Arthur vendeu a moto, pegou um dinheiro que ele tinha guardado, comprou a passagem para Lisboa. 10 dias antes da viagem, a mãe dele veio morar com a gente. Esses 10 dias que Arthur ficou com ela aqui foi muito bom, pois como eu não conhecia ela pessoalmente, ele me ajudou a me aproximar dela. E rapidamente eu e ela começamos a nos dar muito bem uma com a outra. Assim que Arthur foi para Portugal, eu fiquei muito para baixo. Mas Mônica, percebendo minha tristeza, começou a cuidar de mim com muito carinho. Todos os dias eu chegava do trabalho, ela me esperava para jantar, depois a gente ficava conversando, assistíamos TV na sala. Tinha dias que a gente ficava até 3 da manhã assistindo série e conversando. Esse acolhimento dela e o carinho que ela me dava foi muito importante para que eu pudesse suprir a saudade que eu estava sentindo de Arthur. Com o tempo que a gente já estava mais íntima uma da outra, Mônica começou a me contar como foi o processo dela em se apaixonar por outra mulher. Como era o relacionamento dela com essa mulher. Isso começou a me despertar curiosidade. Cada vez mais a gente se aprofundava nessas conversas. Cada vez mais ela me contava detalhes sobre a relação, inclusive detalhes de como era a relação sexual delas. Até então as conversas que a gente tinha sobre esse assunto só me gerava curiosidade em saber como tudo tinha começado. Como ela começou a ter desejo por outra mulher, como de fato aconteceu a primeira transa dela, mas a cada dia que passava esse assunto me despertava ainda mais curiosidade.
E ela então me confidenciou uma coisa que ela jamais tinha confidenciado para Arthur. Ela me contou que antes mesmo dela namorar o pai de Arthur, ela já tinha ficado com mulheres. Que era uma colega da escola, e isso aconteceu quando ela tinha 14 anos. Ela me contou que ela e essa menina eram colegas de sala, e ela sempre dormia na casa dessa menina. E nessa dela ficar dormindo lá, com frequência, elas acabaram transando várias vezes. Ela chegou a se apaixonar por essa menina de verdade, só que a família da Mônica era muito conservadora. Ela tinha muito medo dessa relação entre elas ser descoberta. Depois de um tempo que elas estavam transando com frequência, a menina acabou mudando de cidade e elas acabaram se afastando. Depois de um tempo, ela conheceu o pai de Arthur e acabou engravidando dele. Ela era muito nova, tinha 16 anos. O pai dela praticamente obrigou ela a morar com o pai de Arthur. E ela acabou se apaixonando pelo pai de Arthur de verdade. Só depois que eles já estavam morando juntos, né? Ela se apaixonou por ele. Mas, na verdade, a Mônica, a mãe de Arthur, ela sempre teve atração por mulheres. Com o tempo, Dani, que eu e a mãe de Arthur estávamos morando juntas, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu já não sentia mais tanto desejo em falar com o Arthur. Nos dias que ele não me ligava, eu nem ligava, sabe? Eu só comecei a notar isso a primeira vez que eu fiquei no apartamento sozinha. A mãe de Arthur tinha ido viajar para visitar a irmã dela que estava doente. Eu fiquei sozinha no apartamento por 2 semanas. O certo nessa situação era eu sentir a ausência do Arthur, que estava morando em outro país. Mas eu notei que eu estava sentindo a ausência da mãe dele. Eu comecei a sentir falta da companhia dela para a gente assistir séries, conversas que a gente tinha a madrugada dentro. Inicialmente eu não conseguia entender por que eu sentir tanta falta dela assim. Na verdade, eu já estava tendo um sentimento diferente por ela. Eu relutava dentro de mim que aquele sentimento tinha algo a ver com paixão. Eu não aceitava e nem queria admitir que eu estava apaixonada pela mãe de Arthur, minha sogra. Mas aqueles 15 dias que ela passou longe me deu a certeza que eu estava sim apaixonada por ela. A princípio eu fiquei relutando muito contra esse sentimento, pois não é fácil você admitir que você está apaixonada por uma mulher, ainda mais pela sua sogra. Por vezes eu fiquei pensando que eu estava ficando maluca. Eu achava também que esse sentimento que eu estava tendo por ela tinha a ver com carência. Então isso foi me deixando muito confusa, principalmente porque eu nunca tinha sentido tanta saudade de alguém como eu senti de Mônica nos 15 dias que ela ficou fora. Era um vazio muito grande que eu sentia dentro de mim. Parecia que nada tinha graça. Quando ela voltou, fiquei tão feliz que eu mal conseguia disfarçar. Eu não conseguia mais mentir os meus sentimentos. E mesmo eu tentando lutar contra esses meus sentimentos, os momentos que eu mais ficava feliz era quando eu estava do lado dela. Até que um dia aconteceu o nosso primeiro beijo. Era sábado, véspera do Dia das Mães, eu estava exausta de tanto que eu tinha trabalhado. Eu também estava para baixo por causa da minha relação tumultuada, que sempre tive com a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, minha cabeça estava explodindo, tomei um banho e me deitei de toalha no sofá. Como eu estava com muita dor de cabeça, ela pegou um comprimido para mim, me colocou a cabeça deitada na perna dela e começou a alisar minha cabeça. Nessa hora, Dani, eu vi que eu estava sentindo algo bem estranho. Cada vez que ela alisava minha cabeça, eu ia ficando excitada. Ela então perguntou se eu queria que ela me fizesse uma massagem para ajudar a relaxar. E eu aceitei. Eu então me deitei no chão e ela pediu para que eu tirasse a toalha e começou a massagear meus ombros. Só que ela falou que ela estava muito excitada e ela começou a ter um orgasmo, sem que a mulher nem tocasse nela. Eu não consegui segurar e nessa hora ela me virou de frente, me abraçou forte e perguntou se eu estava certa daquilo, se era aquilo mesmo que eu queria. E eu disse que sim e nós nos beijamos. Sem sombra de dúvida, foi um dos melhores beijos que eu dei na minha vida. Assim que paramos de nos beijar, ela começou a me tocar e eu fiquei ainda mais alucinada. E então ali elas tiveram a primeira noite delas, tá? Dani, ela falou assim que ela nunca teve uma experiência dessa antes, que foi a melhor experiência dela, da vida dela, tá? Bom, depois que a gente se amou daquele jeito enlouquecedor, a gente se deitou na cama e dormimos. Na manhã seguinte, quando eu acordei, estávamos abraçadas.
Eu despertei ela com beijos no rosto, ficamos fazendo carinho uma na outra. Ela se levantou, tomou um banho e depois preparou um café. Eu fiquei ainda mais tempo na cama, relembrando tudo que tinha acontecido entre nós. Mas eu não conseguia obter uma resposta para aquele momento. Mas de uma coisa eu tinha certeza, eu não estava arrependida do que tinha acontecido. E eu sabia que eu estava sentindo uma coisa forte pela Mônica. Eu não sei explicar se era paixão, tesão, curiosidade ou carência. Até porque depois que Arthur foi para Portugal, o nosso relacionamento esfriou muito. Afinal, né, gente, eles ficaram distantes, isso aí acaba esfriando, né? Mas mesmo com a distância que nos separava, eu não conseguia sentir saudades e nem falta da presença dele. Pois mesmo antes de eu ficar com a mãe dele, ela já me supria a ausência que ele tinha deixado, mesmo de forma involuntária. Quando eu cheguei na mesa de café, a Mônica falou que a gente precisava conversar. Inicialmente, ela começou pedindo desculpas pelo que tinha acontecido. Na mesma hora, eu disse para ela que não me pedisse desculpas, pois tudo que tinha acontecido tinha sido por minha livre e espontânea vontade. Eu assumi para ela que já tinha algumas semanas que eu estava confusa com o sentimento que eu estava tendo. E eu disse para ela que quando ela viajou para visitar a irmã, eu tive a confirmação que eu estava apaixonada por ela. Que aquilo tinha rolado entre a gente não foi movido por tesão e nem por curiosidade de eu ficar com outra mulher, e sim pela paixão que eu tinha por ela. Era algo meio inexplicável. Ela então foi sincera, disse que estava se sentindo mal com tudo que tinha acontecido, e esse sentimento nada tinha a ver com ela não ter gostado, mas sim do remorso de ter transado com a namorada do filho dela, que ela jamais imaginou que ela poderia trair a pessoa que ela mais ama no mundo, que é Arthur. Quando ela me disse isso, eu fui bem honesta e falei para ela que eu jamais tinha traído alguém em algum relacionamento também. Mas o que eu estava sentindo por ela era uma coisa mais impactante. Por causa disso, acabei abrindo mão da minha fidelidade. Dani, depois de muito tempo que a gente ficou debatendo tudo que tinha rolado, a gente chegou à conclusão que não era pra gente colocar limites nos nossos sentimentos. Que se tivesse que rolar novamente, a gente ia deixar rolar, porém de uma forma natural. Só que por mim, eu já tinha ficado com ela novamente no mesmo dia. Eu estava com muita vontade de ganhar um abraço dela, sabe? Mas Mônica ficou com a consciência pesada por um tempo. Depois de 11 dias sem a gente nem ficar juntas, nem mesmo assistir nossas séries, nem jogar nossas conversas fora, nesses 11 dias a gente ficou em casa, mas a gente ficou bem distante assim uma da outra. Sempre que eu chegava do trabalho, Mônica já estava no quarto, e essa atitude dela me fazia me sentir mais falta dela ainda. E também eu cheguei a temer que ela resolvesse ir embora, voltar para a cidade dela. Bom, foram 11 dias angustiantes. Eu não conseguia ter a resposta de tudo que estava passando na minha cabeça. Até que um dia eu cheguei em casa do trabalho, tinha uma mesa de jantar arrumada, com direito à luz de velas e na mesa um buquê de rosas. Dani, quando eu vi aquilo, eu me derreti. Cheguei a me emocionar, pois eu nunca tinha ganhado um buquê de rosas, e principalmente porque a minha amada estava novamente se abrindo para a gente retomar nosso relacionamento. Dentro do buquê tinha um bilhete lindo, no qual ela me pedia desculpas pelo afastamento, mas que ela precisava desse tempo para pensar em tudo o que tinha acontecido. Ela tinha chegado à conclusão que ela não tinha como tirar de dentro o sentimento que ela sentia por mim, de amor e carinho. Na mesma hora, acabei de ler o bilhete e a gente se beijou. E eu me senti uma das mulheres mais realizadas do mundo. Bom, desde esse dia eu e Mônica estamos juntas. Claro que de uma forma sigilosa, a gente jamais deixou isso transparecer para ninguém. Só que mesmo eu amando Mônica de verdade, eu não sei dizer qual vai ser nosso futuro. Pois desde o início desse ano, Arthur tem conversado comigo e ele perguntou se eu não quero ir para lá, para Portugal. Nessas conversas eu ainda não tive a coragem de dizer para ele que eu estou pensando seriamente em não ir. Porém, Mônica já deixou claro que eu tenho que ir e ficar com o filho dela, que nosso relacionamento não vai sobreviver por muito tempo. Pois mesmo que eu me separe de Arthur, ela não teria coragem de assumir nosso relacionamento para ele. Como eu também não sei se um dia eu teria coragem de assumir que eu me apaixonei por ela. Só que eu não amo mais Arthur do jeito que eu amava antes. Eu não quero ir morar com ele em Portugal. Eu tenho certeza que se eu me separar de Arthur, Mônica vai me largar.
e eu vou acabar ficando sem nenhum dos dois. Provavelmente vou perder o contato com ela. Dani, eu tenho vivido dias de muita incerteza do que eu devo fazer na minha vida. Esse foi um dos motivos que escrevi para o canal. Queria compartilhar essa história com você e com as seguidoras. Eu tenho muita angústia, pois eu jamais conversei com isso com ninguém. Esse canal me proporcionou a contar minha história sigilosamente, então tive a curiosidade de mandar e saber a opinião sua e das seguidoras. Para quem sabe, vocês não podem me ajudar com conselhos. Eu tenho certeza que boa parte das suas seguidoras não vão conseguir entender o sentimento que eu sinto pela mãe de Arthur. E vão me chamar de tudo quanto é nome. Vão falar que eu sou uma mulher vagabunda, que eu quero reafirmar que meu sentimento... Mas eu quero reafirmar que meu sentimento por Mônica nasceu de uma forma involuntária. Que em momento nenhum eu procurei sentir isso. E que eu sempre fui uma pessoa de caráter fiel aos meus relacionamentos. Eu ando muito angustiada. Arthur já percebeu. Inclusive, ele chegou até a me questionar se eu estava apaixonada por outra pessoa. Ele disse que eu estava estranha e fria. Mas é claro que eu neguei e disse que era coisa da cabeça dele. Dani, eu não sei o que fazer. Eu tenho medo de largar meu emprego, minha vida e ir para Portugal. Para morar com uma pessoa que eu já nem amo mais. Mas eu também não posso ficar aqui sem a pessoa que eu amo. Né? Que é a mãe dele. Claro que a questão do apartamento é de menos. Eu nunca tive nenhum apego por coisas materiais, né? Eu sei que eu tô bem... Ela quer dizer assim, que não é por causa do apartamento do Arthur, né? Ela tá lá, mas isso aí seria o de menos. Bom, Dani, obrigada por você me ouvir. Espero que pelo menos você não me julgue pelos meus sentimentos. Um grande beijo pra você. Mais pra frente conto no privado como ficou a minha vida e como resolvi essa questão que está tanto me afligindo. Ai, quero até minha caneta. Um beijo pra você também, Alice. Obrigada por ter escrito a sua cartinha pra gente. Quem sou eu pra te julgar, menina? Eu não julgo ninguém, nem tenho esse poder, né? Eu acho que a vida é assim, cada uma com suas questões. Bom, eu acho que o relacionamento mulher com mulher, ele pode nascer, óbvio. Eu até acredito sim que você se apaixonou pela mãe do Arthur. Eu até quando você começou a contar a história, até imaginei assim, gente, será que ela não se apegou a essa mulher? Porque você nunca teve carinho da mãe, né? Então a mãe de Arthur, talvez ela tenha te passado aquela imagem que você sempre quis ter da sua mãe, que era sentar no sofá, assistir uma série, conversar. E talvez você tivesse confusa pelos seus sentimentos quando eu comecei a ler sua história. Mas depois você fala, né, que você tem certeza que você não está confusa, que você tem um sentimento verdadeiro por ela. Gente, não é julgando você, mas em todos os relacionamentos aqui que já tivemos de mulheres que acabaram casando com ex-sogro, né, mulheres que ficaram com enteado, a gente já teve vários relacionamentos dessa espécie. Eu acho o seguinte, cara, isso aí, ele acaba assim afligindo uma família inteira. É muito complicado, porque é igual você falou, se você conta pro Arthur, né, qual será a reação de Arthur? Não sei, pode ser até que ele, né, não sei, que ele tenha... Ó, gente, eu penso o seguinte, na hora que você contar, seja lá pra quem for, a reação sempre vai ser a pior, tá? Na hora que acontece ali, a reação vai ser sempre a pior, né? Ninguém quer ouvir isso. Tem famílias que depois, com o tempo, as coisas se resolvem. Fica aquela mágoa, fica aquela... Mas as coisas se resolvem, né? Mas eu tô falando assim, em relação a histórias que eu já vi aqui no canal, tá? Mas temos também, né, pessoas que nunca mais conseguiram perdoar. Então a gente tem que pensar o seguinte... Você era uma namorada de Arthur. Hoje, se o Arthur sair da sua vida, ok. Outros relacionamentos virão, outras pessoas virão. Mas e a Mônica? Ela tá preparada para assumir essa relação? Porque, querendo ou não, ele é filho dela. É uma pessoa que vai estar na vida dela para sempre. Entendeu? Então, assim, eu acho que para ela... é muito mais difícil do que pra você. Porque pra você, cara, é o que eu falo. Eu sou muito de assumir todos os meus BOs, tá? Então, assim, já tomei decisões erradas, assumi também,
Mesmo que eu achasse que todo mundo ia ficar contra mim, eu sabia às vezes que não estava fazendo a coisa mais certa naquela hora, mas era o que eu decidi na hora. Então, assim, eu sou muito de assumir as coisas que eu faço. Só que aí o problema não é nem você assumir, eu acho. Porque você é ok, você tem um namoro com... já ia falar, Alex. Você tem um namoro com Arthur. Arthur tá lá em Portugal, tá lá vivendo a vida dele, né? Sei lá, se você hoje também falar, Arthur, vamos cada um seguir seu caminho, talvez ele vá lá sofrer, mas ele vai seguir o caminho dele, ele vai continuar. O negócio é pra ela falar pro filho dela, né, o que está acontecendo. Então, eu acho que pra ela é muito mais complicado do que pra você. Você tá me entendendo? Então, assim, e você já falou que ela já deixou claro pra você, Alice, eu não tenho coragem de assumir a nossa relação pro meu filho, né? E é uma escolha dela, entendeu? Então, assim, se ela não tem coragem, Alice, de assumir a relação de vocês para o filho dela, eu não tô falando que você tá certa, eu não tô falando que você tá errada. Aliás, eu não vou nem entrar nesse mérito aí, como eu disse pra você, não sou eu que tenho que te julgar, não sou eu que tenho que falar o que é certo e o que é errado. Eu sempre falo o seguinte, trair é errado. Então, você tá num relacionamento, você já traiu o Arthur. Trair, então, com a mãe dele, mais errado ainda, né? Não, era algo que não deveria ter acontecido. Eu sempre falo pra vocês, cara, resolva a situação da vida de vocês primeiro. Depois vocês, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, terminar a sua relação com o Arthur, tá? Independente se você vai ficar com a Mônica, se você não vai ficar com a Mônica, mas deixar Arthur livre também pra seguir o caminho dele. Porque você tá no Brasil, ele tá em Portugal, eu não sei como ele é, ele pode estar sendo um cara lá que tá te esperando, fazendo planos. Não acho que você tem que ir pra Portugal, porque primeiro, você não gosta do cara, você não vai ser feliz com o cara e não vai fazer ele feliz. Então esquece essa situação aí de você ir pra Portugal. Primeiro que não tá nem nos seus planos, né? Então assim, resolve a sua situação com ele primeiro, que eu acho que é realmente você desfazendo esse relacionamento. Eu sei que você mora aí no apartamento dele, tá? Mas isso aí, minha filha, aí, né, tudo tem suas consequências, né? Você arruma um apartamento pra morar, você muda daí, você vai viver sua vida, né? A questão da mãe dele, como eu disse pra vocês, gente, isso aí já aconteceu. Não tem mais como voltar atrás. A não ser que realmente vocês dois nunca abram a boca pra ele, nunca abram a boca pra ninguém. Então, assim, foi um amor que eu vivi, sei lá, uma relação que eu vivi escondida e ficou aí nas minhas memórias, entendeu? Então, assim, eu acho, pelo que ela já falou aqui, eu acredito que ela não tenha coragem de assumir a sua relação pra ele. Então, não sei se é algo assim que daria certo. Eu já tive um caso aqui de uma Alice que ela casou com um ex-sogro. Por que ex-sogro? Porque ela já tinha se separado do cara, ela já não estava mais com o cara. Aí um tempo depois, ela reencontra o ex-sogro, eles começam a ter um relacionamento e eles se casam. Inclusive falei com eles já pelo WhatsApp, mandar até um beijo para os dois aqui. Falei com eles pelo WhatsApp, mas era uma outra situação. Ela já não estava com o cara, eles namoraram muito tempo. Então, assim, os dois, querendo ou não, estavam livres, né? Ah, mas Dani era ex-sogro. Era ex-sogro, mas estavam livres. Ninguém estava com ninguém, né? Então, aí, questão deles. Agora, aí não, né, amiga? É diferente, né? Então, eu acho assim, primeira coisa, primeiro passo, sua conversa com o Arthur. Arthur, não vou para Portugal, tenho outros planos, não dá mais. Lógico que eu também não acho que você deva contar isso por telefone, porque eu não conheço o Arthur. Vai que esse menino surta lá, né? Acontece alguma coisa. Então, assim, eu acho que é um assunto delicado para ser contado, ou não, sei lá, ou não ser contado, né? Se vocês resolverem não levar isso adiante, sei lá, algo que guardou aí no coração de vocês. Apesar que eu acho que nada fique encoberto para sempre, né, gente? Sempre as coisas, elas são descobertas. Mas a primeira coisa que eu faria seria realmente deixar o Arthur livre aí para seguir a vida dele. Provavelmente você teria que sair do apartamento, né?
que vocês moram. E a questão, você com a mãe dele, aí, minha filha, é complicado. Não sei o que te falar. Mas eu acho que você deveria procurar até um psicólogo, sabia? Porque eu acho que você pode estar confundindo as coisas. Eu não tô falando que por você, de repente, ter descoberto que você gosta de mulher, que você tá confundindo as coisas, não, tá? Mas eu acho, sei lá, por todo o relacionamento que você teve com sua mãe, por tudo que você contou aqui, eu acho que você viu, não sei, eu acho que você viu a Mônica de um outro jeito. Você tá me entendendo? Você personificou a Mônica em tudo aquilo que você não teve ali na sua vida, né? Uma mãe carinhosa, uma mãe que sentava com você. E pode, sei lá, você pode ter acabado confundindo os seus sentimentos. Seria bom, talvez, você procurar um psicólogo aí para se abrir com ele também. Agora, a outra questão, se vocês vão levar isso adiante ou não, aí, amiga, não tem como eu meter meu bedelho, né? Porque aí vai depender de vocês. Até que ponto vocês estão prontas para enfrentar todo mundo. Porque, querida, vai ser o enfrentamento ali. A família, o filho, ela está pronta para isso? Então, eu acho que realmente é algo que vocês vão ter que pensar bastante, tá? E ó, gente, eu vou reafirmar aqui, não acho certo. Não acho certo você não estar com outra mulher, não, tá? Por mim, né? Eu acho assim, vocês têm que viver o amor que vocês querem mesmo. Mas eu acho essa questão de família uma coisa muito chata, sabe? Eu não sei. Eu teria tomado, sei lá. É porque vocês agem muito na hora do tesão, sei lá. Eu não sei, eu sou capricorniana. Eu não consigo pensar com esse tipo de cabeça. Pelo menos eu nunca pensei com essa cabeça assim de... Talvez me faltou isso na minha vida. Me jogar em certas relações, entendeu? Porque eu sempre fui muito a razão. Então eu não consigo imaginar, porra, eu tô com a minha sogra ali, eu não consigo imaginar eu tendo um tesão, mesmo eu tendo um tesão louco por ela, mas eu acho que a minha razão não deixaria eu chegar, né, nesse ponto. Talvez assim, tivesse esse amor louco, aí eu ia fazer o quê? Não, eu vou terminar com o Arthur, né, a gente dá um tempo, aí se realmente isso aí for algo que vocês, né, sentirem um amor assim de outro mundo uma pela outra, mas aí você já terminou com o Arthur, aí você já tá livre, solteira, desimpedida, mesmo assim é meio estranho, mas você tá livre, desimpedida, ela também. Agora eu não consigo assim, sabe, assimilar que é tanto tesão que, né, a outra que ficou com o marido da irmã esses dias aqui, porra, cara, que diabo de tesão é esse que vocês não conseguem segurar? É sério. Apesar que, ok, né, entendi que você teve uma vida ali carente de amor também, né, com uma mãe maluca dessa aí que você tinha, bipolar. Então, assim, eu sei que é complicado, mas não entra na minha cabeça capricorniana, que vocês colocam a emoção primeiro lugar, porque eu sempre coloquei a razão em primeiro lugar. Cara, eu sou muito razão nos meus sentimentos, né? Eu não sei, eu acho que, igual eu falei pra vocês, eu acho que talvez eu esteja errada, talvez eu deveria ter me jogado mais na minha vida, né? Deixado a razão, mas eu sempre fui muito assim, de pensar antes de fazer. Eu não consigo fazer a coisa e depois pensar, vou ver o que vai acontecer. Não dá. Mas eu espero, Alice, que vocês resolvam disso assim da melhor maneira possível. Com certeza, pessoas sairão machucadas aí dessa história, né? Mas são consequências aí, cara. Toda escolha na nossa vida tem uma consequência. Já falei pra vocês. Então comecem a pensar nisso, gente. Pelo amor de Deus, vamos pensar mais com, né, com a cabeça de cima. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!